Oi, gente, tudo bom com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Silvana França e no vídeo de hoje eu quero falar com vocês sobre a procrastinação. E o que é a procrastinação? Procrastinação é um ato que nós temos, é uma atitude, um comportamento que nós temos de sempre deixar as coisas para depois. Por exemplo, vou botar aqui para o contexto de escola, né, de faculdade. Você sabe que tem um trabalho para fazer, para entregar daqui a 15 dias. Aí você diz assim, depois eu vou fazer esse trabalho, depois eu faço. Aí chega o final de semana, aí você vai dizer assim, depois que eu fizer tal coisa, eu vou fazer esse trabalho. E fica sempre adiando, sabe, para não fazer. E quando chega no penúltimo dia, na véspera da entrega do trabalho, você fica louco, correndo para concluir o trabalho em cima da hora. Isso causa em você uma frustração, causa em você um sofrimento muito grande, um sofrimento emocional. Por quê? Porque você simplesmente ficou o quê? Procrastinando, né? Depois eu faço, depois eu faço, depois eu faço e termina aqui deixando tudo para cima da hora. E tem coisas que às vezes a pessoa nem faz, né? Que é o pior que tem, que nem faz. E isso se remete não somente nesse contexto, como eu já falei aqui, acadêmico, né, ou escolar, mas trazendo para as outras áreas de nossas vidas, quantas decisões importantes você precisa tomar para você avançar na sua vida e você fica, deixa para depois e vai para depois e termina você não resolvendo nada. Por quê? Porque você não tem a coragem, você não tem a determinação de dar um basta em alguns problemas na sua vida, em algumas situações que você está vivenciando, porque fica sempre o quê? Deixando para depois. Porque quando a gente decide alguma coisa, automaticamente nós matamos as outras possibilidades, certo? Automaticamente a gente anula qualquer outra possibilidade, porque nós decidimos tomar determinada posição. Então, ou seja, se eu foco, se eu determinei para minha vida determinada coisa para fazer, eu já estou dizendo que as outras coisas eu abri mão. E muitas vezes a pessoa não toma essa atitude, não tem essa coragem, porque não quer abrir mão de algumas distrações que tem na sua vida. Às vezes não quer abrir mão de algumas moletas que tem na sua vida, às vezes não quer abrir mão de algum conforto, uma zona de conforto na sua vida e fica sempre assim, procrastinando. E quantas vezes tem pessoas que vêm conversar comigo sobre relacionamento e diz assim, eu não tenho coragem de acabar com o meu casamento. E está sendo agredida, está sendo desrespeitada, tá sofrendo e fica sempre, sabe, assim, procrastinando esse divórcio, que na verdade esse casamento não existe mais, mas fica com esse medo do divórcio. Por quê? Porque tem ao seu redor uma certa vantagem de estar naquele sofrimento. Vantagem, sim, vantagem. Às vezes tem o sustento financeiro, às vezes tem o amparo de uma casa, às vezes tem o sustento dos filhos, a escola dos filhos, e não tem coragem de dar um basta nessa situação difícil, não tem coragem de dizer um não para essa violência e fica sempre assim, empurrando com a barriga. Procrastinar é isso, no nosso linguajar popular é empurrar com a barriga. Depois resolve, depois faz, depois se separa, depois acaba o casamento, depois acaba o namoro, ou depois começa a namorar, ou depois se casa. E sabe, aquela montanha de decisões que não são tomadas, e chega um momento na sua vida que, por você não tomar determinada decisão que era extremamente importante naquela situação, que era muito importante naquele momento, você perde grandes coisas lá na sua frente. Você perde grandes oportunidades, perde outras possibilidades por não dar um basta naquilo que te causa o sofrimento. E o ruim de tudo é quando a pessoa se acostuma com a dor, se acostuma com o sofrimento e acha e diz assim, mas ri com ele, pior sem ele. Mas todo mundo é assim, todo mundo passa por isso, mas isso não existe, gente, não existe. Eu estou referindo aqui alguns pontos específicos, tá? Mas isso você pode trazer para a sua área da sua vida. Às vezes tem pessoas que querem no emprego, né? Tem pessoas que estão no emprego, que esse emprego não faz mais sentido para a vida dela. Esse emprego, sabe, já deu, não tem mais o que fazer e fica, sabe, no emprego, trabalhando mal-humorado,
vai forçado para esse emprego, aí, ao invés de dar o melhor de si, faz as coisas pela metade, faz de qualquer maneira, faz de qualquer jeito, porque não tem coragem de fazer um acordo com a empresa ou de pedir demissão e fica nesse sofrimento, procrastinando uma decisão para sua própria liberdade. E veja quantos empregos existem que ele poderia aproveitar, né? Quantas oportunidades tem que a pessoa poderia se tornar um empreendedor, se tornar um empresário, bom, enfim, e fica naquele sofrimento, sabe? Como se o sofrimento fosse uma atitude de prazer para essa pessoa a nível inconsciente. Então, fica aqui para vocês só essa pequena reflexão. O que é que você tem procrastinado na sua vida? Quais são as decisões importantes que você precisa tomar e que você está, ó, empurrando com a barriga, depois faz, depois resolve, depois eu decido e não decide e permanece nesse cativeiro de sofrimento? Quais são as situações que você passa, que te causa dor, te causa sofrimento e você, de maneira totalmente inconsciente, se acomodou com essa dor e acha que isso é normal e isso não é normal? Quais são, na verdade? Não é? Pare para pensar um pouquinho e eu desejo que você faça essa reflexão, se auto-questione onde é que está doendo em você e você tem o poder de resolver e você não resolve. Às vezes não resolve porque tem medo mesmo, às vezes não resolve porque acha que vai ser difícil ficar sem e não é. Nada é pior para a gente do que você viver preso em um sofrimento onde o mundo está aí cheio de liberdade. E você nasceu para ser livre, você nasceu para ser quem você é, você nasceu para viver o melhor dessa vida. Então não se limite a prisões, ou emocionais, ou físicas, bom, enfim, de qualquer natureza, você tendo o poder de se livrar delas. Tá bem? Fica para vocês aí esse pequeno pensamento e que você, na verdade, né, você possa rever seus conceitos, você possa tirar uma lição da sua vida e eu tenho certeza que assim que você chegar a uma conclusão e você decidir, vai ser a melhor opção para você. Para eu chegar hoje aqui onde eu estou, eu tive que tomar muitas decisões na minha vida importantíssimas que não afetavam somente a mim, mas afetavam a família toda e foram decisões difíceis e também eu estou ainda passando por algumas coisas que eu tenho que decidir. Mas é importante que eu passe por isso, para poder amadurecer e decidir de verdade o que é que eu quero para minha vida. Decida o que é que você quer para a sua vida. Como diz Napoleão Hill, lá no livro, que eu gosto muito desse livro, é o Pense e Enriqueça. Ele diz assim: nada acontece até você decidir que aconteça. Então, o que é que você quer para a sua vida? Decida e siga em frente. Até mais. Beijo.